Olá, bem-vindos ao Mundo a Seus Pés. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso, e estamos aqui para mais um episódio semanal do nosso podcast. Um episódio especial. Esta semana celebramos o Dia da Criança, precisamente no dia em que vamos para o ar, e resolvemos convidar por isso, não exatamente crianças, mas pessoas mais novas que nos vão ajudar a ter um olhar mais fresco e mais desempoeirado sobre o mundo. Pelo menos é isso que esperamos. São meus convidados aqui em estúdio a Sofia Gomes, estudante de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Católica, primeiro ano. Olá, Sofia. Olá. A Emília Wigovski, que é ucraniana, veio para Portugal há 4 anos, quando começou a invasão russa em larga escala no seu país, e que é aluna do 6º ano. Olá, Emília. Olá. Temos também o irmão da Emília, irmão mais velho, que é o Mark, que tem 20 anos, Mark Wigovski, estudante de gestão no ISCTE. Ora viva, Mark. Olá, Pedro, obrigado pelo convite. Eu é que vos agradeço a todos. As idades dos nossos convidados, que revelamos excepcionalmente, são respectivamente 19 a Sofia, 12 a Emília e 20 o Mark. E porquê é que eu digo isto? Porque é para verem que com idades destas tem-se um olhar provavelmente menos viciado do que na minha, que já tenho 47. E também não tenho vergonha de dizer. Sem mais, vamos agradecer também à Salomé Rita, que é a responsável pela qualidade técnica deste episódio, e partir para a conversa sobre como estes jovens olham para o mundo. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Bom, começando se calhar por ti, Sofia, quando olhas para o mundo, quando vês o que se passa, o que é que te preocupa mais, ou o que é que te inquieta, ou o que é que te chama a atenção? Relativamente a essa pergunta, existem várias coisas que se calhar me preocupam, mas uma delas que eu acho que é muito importante, especialmente para os jovens, e que eu sinto bastante, é a questão das redes sociais e do papel que as redes sociais acabam por ter no nosso dia-a-dia, que é sem dúvida uma coisa relativamente nova nesta era digital em que vivemos, em que a informação é consumida com muita rapidez, de uma forma até quase viciada relativamente. Também temos aqui o papel dos algoritmos que servem esse propósito, e para mim, quando eu penso nisso, acabo por pensar nisso como obviamente que existem pontos positivos, mas também existem coisas bastante negativas relativamente ao tipo de conteúdos aos quais somos expostos, e aos tipos de conteúdos que circulam com esta rapidez e com esta importância, digamos assim. Portanto, para mim, e refiro-me naturalmente a comentários, discursos ou a tipologias de informações, se calhar mais nocivas ou mais destrutivas, mais violentas, que acabam por ocupar muito espaço nas redes sociais devido ao tipo à forma como são perpetuadas e como são circuladas nas redes sociais. E sentes que isso torna difícil, por exemplo, quando lês uma notícia, saber se é verdade ou não? Pois, isso cada vez mais é um problema. Cada vez mais é difícil distinguir o que é verdade e o que não é, também pelo papel da inteligência artificial aqui, mas é cada vez mais difícil, porque como é uma forma de obtenção de informação bastante diferente de todas as outras, e é uma coisa relativamente nova. Portanto, é muito pouco regulamentado e controlado o tipo de coisas aos quais somos expostos, mas também quem consegue pô-las em circulação, digamos assim, quem consegue controlar este processo, de onde vêm as notícias, quem as escreve, quem as partilha. Portanto, é tudo um fenómeno muito pouco
regulamentado, portanto muito pouco, é muito complicado avaliar, é preciso um discernimento. Vou-vos perguntar, antes de passar a mesma pergunta que te fiz à Emília e ao Marco, vou perguntar aos três uma coisa que é ou seja, de onde é que vos vem informação sobre o que se passa no país, no mundo, principalmente? É no telemóvel, é na televisão, é no computador? Para mim, desde que passei a ter um telemóvel, é cada vez mais através do telemóvel, efetivamente. Portanto, redes sociais, se calhar como o TikTok, o X ou essas muito mais acessíveis aos jovens, há muita informação que circula por aí e que acabo por consumir. Mas lá está, precisamente por o que eu acabei de dizer, é importante termos fontes diferentes. Por exemplo, subscrevo alguns jornais e tento, obviamente que também vejo notícias na televisão, mas tento sempre diversificar e fragmentar as notícias que recebo para equilibrar este, passo a redundância, este desequilíbrio que existe entre notícias de fontes, se calhar, como a televisão ou mais institucionalizadas e outras menos. Não sei se estou a dizer isto bem, mas é preciso encontrar um equilíbrio aqui. Marco, eu não dizia que eu sou um exemplo bom para falar sobre os social media e o feito disso, porque eu numa altura percebi que isto fazia mal demais a mim e acabei de desinstalar todas as aplicações que eu tinha e agora neste momento já não vejo nada quase há 5 meses, eu dizia, e acho que isso está a fazer bem a mim. E qual foi a principal razão para teres feito isso? Eu percebi que não consigo concentrar muito bem. Percebi que cada vez estava a comparar-me mais com outras pessoas, com a qualidade de vida que elas tinham, com o estado emocional em que eles estão, com as pequenas... Eu percebi que estava a perder o prazer das pequenas coisas que eu tenho na vida, mas estava a comparar-me com as coisas mais grandes e por isso não chegava a divertir-me. É isso. Ainda por cima, quando sabemos que essas vidas que às vezes nos parecem tão extraordinárias nas redes sociais também têm o seu quê de encenação, não é? Nem tudo o que vemos ali é autêntico e nem todas essas vidas que nos parecem maravilhosas e que de facto nos fazem às vezes quase parecer que a nossa é muito má por comparação e depois cá vamos ver a verdade e aquelas pessoas também não são assim tão felizes muitas das vezes. Emília, onde é que tu vês o que acontece? Mais no telemóvel, por causa que eu tenho que eu posso ver as notícias da Ucrânia, de todos os países, que eu tenho de slide para a direita e vem todas as notícias que eu posso ver ou que eu, para mim estão mais ou menos eu há bocado tinha visto uma notícia do USIC que é sobre o box que já fizeram o coisa do box com o parceiro dele que e o USIC ganhou. Ganhou? Era por quem tu torcias? Era quem tu querias que ganhasse? É da Ucrânia. Da Ucrânia. Sim, eu percebi que era da Ucrânia. Agora, como não sou muito perito em boxe, não conhecia os atletas em causa. Portanto, aqui já temos um padrão que é o telemóvel acaba por ser uma fonte ou incontornável, ou que às vezes, no caso do Marco, se procura contornar de onde veio a informação. Pegando agora na pergunta que fiz à Sofia e passando aqui também para a Emília, para o Marco, quando vocês olham para o mundo, o que é que vos... Não tem que ser necessariamente coisas mais. A pergunta é o que é que vos preocupa por um lado ou o que é que vos chama a atenção no mundo? Mas no mundo em si? No mundo em geral, no que veem que está não é na vida própria da pessoa. Também pode ser na nossa vida, sim. Eu acho que o que se passa no mundo acaba por também afetar a forma como nós vivemos e como olhamos para o nosso dia a dia também. Está bem. Eu não...
Também aqui não sou um bom exemplo, porque eu não olho as notícias, não vejo quase nada e tudo o que passa pela minha cabeça são as coisas que foram ditas de uma pessoa que eu conheço ou de uma pessoa que eu tinha falado sobre ou só ouvi falar na rua, não sei, ou dos meus amigos. Então, com amigos, com família? Sim. Eu, em geral, acho mal claramente acho mal a existência da guerra, que ela está a acontecer tantas vezes nestes dias e em muitos lugares, e as pessoas estão a morrer, e isto não é nada bom, e isto é o maior assunto para mim. Eu não acho que o dinheiro ou uma economia ou qualquer coisa que seja no mundo é mais válida do que a vida, porque de um segundo ao outro já não consegues mais ter a possibilidade para aproveitar o que tens aqui. E eu acho que as pessoas que vão lutar por seu país, que estão lá para dar um apoio aos outros que não podem ou não querem ou simplesmente não têm idade para fazer isso. Eu acho que isto tem que ser mais aproveitado e como é que eu dizia? Que nós, como eles são apoio a nós temos que ser apoio a eles. E pronto. O que me preocupa em mundo mais... Eu também ia concordar com esta coisa de social media, e como eu disse, é que muitas pessoas estão mesmo viciadas com redes sociais, e sim, mas isto eu não sei como é que é em português. É uma wicked problem, que é um problema que tem muitos fatores, e que, tirando um fator ou resolvendo um fator, não vão ser resolvidos outros fatores, e por isso não sabes bem qual é a resposta para ok, estamos viciados e temos que resolver isto, mas não há muito bem uma solução exata para fazer isso, e por isso é que estamos nessa, acho eu. Será que as nossas vidas se tornaram demasiado dependentes de uma série de coisas, nomeadamente das redes sociais ou das aplicações ou dos telemóveis, que fazem com que seja difícil de repente cortarmos com tudo isso? Para ti deve ter sido difícil. Imagino, eu se me puser na pele de uma pessoa da tua idade, acho que apagar as aplicações todas deve ser algo bastante difícil, uma decisão bastante difícil de tomar, e algo depois com que é difícil lidar no dia a dia, não é? Deve ser complicado. Emília, o que é que te preocupa no mundo? O que é que te chama a atenção no mundo quando vês notícias ou quando conversas sobre o que acontece? Eu mais ou menos converso com as minhas amigas sobre outros assuntos, né? Tipo, sobre a vida, ou tipo, o que é que acontece connosco, tipo, as fofocas ou essas coisas. Há bocado na nossa escola puseram uma regra que nós não podemos trazer os telemóveis para a escola, para nós não ficarmos muito tempo, para nós brincarmos com os nossos amigos e isso. Por isso agora, tipo, toda a gente está mais preocupado com as fofocas sem telemóvel, por causa que, tipo... Foi bem aceita essa regra para vocês? Qual foi a reação dos alunos a essa regra, quando souberam que isso ia acontecer? Dos alunos era, tipo, mau, e eles, tipo, os ciganinhos que andam na nossa escola estão a cagar nisto, por isso andam com as colunas já a ouvir música para toda a gente, e andam a ver o telemóvel. Tipo, para mim está tudo bem. Para mim é melhor, por causa que também sou uma das pessoas que está viciada no telemóvel. É engraçado vocês todos sentirem que essa dependência é algo que ao mesmo tempo vos preocupa, e que ao mesmo tempo não por um lado vos preocupa, e por outro lado não tem grande saída, no sentido em que é difícil a nossa vida do dia a dia não ter
essas redes, essas plataformas, etc., mesmo quando temos a noção de que por vezes nos trazem coisas tóxicas ou nos tornam viciados e nos tiram tempo que podia ser utilizado com outras pessoas, com outro convívio. Qual é falando não necessariamente do mundo e das notícias, mas pensando na vida e pensando no futuro, imaginando quando imaginam os próximos anos da vossa vida, e aqui se calhar a Sofia e o Marco até estão numa fase que a idade que têm, de transição, já estão, quer dizer, estão recentemente na faculdade, que obviamente é um salto importante desde o liceu, e é uma primeira porta que se vai abrindo para depois a vida adulta. O que é que quando pensam nisso, como é que vos afigura a vida nos próximos anos? O primeiro conceito que me veio à cabeça foi a inteligência artificial, cuja influência está a crescer cada vez mais. É preciso não deixar que isto pode parecer um bocadinho negativo ou negacionista, ou não sei, mas não deixar que relativamente ao mundo da informação que a inteligência artificial tenha muita influência no tipo de informação que consumimos e que circula. E é preciso que haja uma noção disso, porque lá está, como já estávamos a dizer, é algo muito, muito pouco regulamentado e que pode ter consequências graves. Portanto, para mim é importante haver uma noção, principalmente uma noção do que é e do que podemos fazer com isto, e obviamente os aspectos positivos que a inteligência artificial pode trazer, mas sobretudo os negativos, porque é uma coisa muito pouco controlável. Vocês utilizam, pergunta para os três, utilizam inteligência artificial quando fazem trabalhos para a escola, ChatGPT, etc., utilizam? Eu acho graça. E tu, Sofia? Não, eu uso como assistente, digamos assim, em algumas coisas mesmo. Muito. Eu achei giro que a Emília fez um ar quase como se estivesse a pedir desculpa por usar a inteligência artificial. Não tens de pedir desculpa, até porque a inteligência artificial é uma realidade. Nós, por exemplo, aqui no Expresso, nos últimos anos, até temos tido alguma formação para precisamente fazermos o melhor aproveitamento possível dessas ferramentas que são incontornáveis, sem obviamente desvirtuar o trabalho que fazemos, como na escola também se pretende que a inteligência artificial não seja um apoio muito útil e que poupe muito tempo em algumas partes dos trabalhos, mas obviamente não substitua o trabalho de pensarmos pela nossa própria cabeça. E como é que vocês diriam que usam ou que se relacionam com a inteligência artificial no dia a dia? Dia a dia? É mais os estudos. Eu dizia que é mais os estudos. E pronto, no último semestre, se calhar fiz 70% dos trabalhos que eu fiz, tudo por IA. E depois só verificava as coisas que o IA dizia. E isto claramente é um grande salto na tecnologia. Também claramente cria uma problema potencial com como é que as pessoas vão gerir o seu cérebro e como é que vão pensando. Mas pronto, é o mundo, e eu não acho nada mal sobre o uso de inteligência artificial, mas sim, eu uso muito. É isso. Emília, só para a escola ou? Sim, é mais ou menos na escola, por causa que às vezes tenho preguiça de pensar sozinha, por isso ou fazer os TPCs muito rápido por causa que tínhamos esquecido, ou também essas coisas. Muito bem, muito bem. Pensando especificamente no Marco e Emília enquanto ucranianos, vocês já estão aqui há 4 anos, que é uma porção importante da vossa vida, tendo em conta que são bastante jovens. Como é que é a vossa que ligação é que ainda têm familiares na Ucrânia? Comunicam frequentemente com as pessoas
amigos e família que lá têm. Já alguma vez lá voltaram desde que cá estão? Temos uma avó lá na Ucrânia, no Kiev, e nunca mais voltamos. Nunca mais lá voltaram. Mas tem comunicação frequente com a família e amigos que lá tenham, suponho. Muitos amigos saíram também. Saíram também, ok. E só ficou a avó, e de vez em quando estamos no telefone com ela e pronto. E eu tenho uma amiga que desde a infância, ou tipo desde nascer, que também saiu da Ucrânia, que 2 amigas também. Eu também ligo às vezes à minha avó, pergunto sobre a nossa gata, porque nós temos uma gata em casa que eu gosto muito. Ficou com a avó? Não, mas ficou com as avós dos nossos amigos. Okay. Quando olham para esta guerra que no fundo foi uma das razões, ou a razão principal para terem vindo para Portugal, como é que perspectivam? Têm esperanças que a breve prazo haja uma solução? Como é que... Eu digo isto, é uma pergunta que para mim é difícil de fazer a quem tem a sua vida, como vocês têm, afetada pela guerra, porque nem a Sofia nem eu, que sou muito mais velho que vocês, teve alguma vez que se preocupar com isso no nosso país, não é? A última guerra em que Portugal esteve envolvida foi antes de eu nascer, foi a guerra colonial, que foi há mais de 50 anos, e a última em solo do Portugal atual foi há mais de 100 anos, não é? Diz, Emília. Colonial das Áfricas. Exatamente, essa foi a última guerra em que Portugal esteve diretamente envolvido, e já foi acabou em 1974 com o 25 de Abril. E aqui, no território que pertence hoje a Portugal, não há guerras desde o século XIX. Foram as últimas que houve, foi a guerra civil do século XIX, as guerras liberais. Nós acabamos de estudar esta guerra colonial, agora estamos na União Europeia e essas coisas. União Europeia é algo a que também a Ucrânia poderá vir a pertencer num médio prazo. É coisa que se pensa, é coisa que vos passe pela cabeça, que vos preocupa, que vos entusiasme, que vos dê esperança, por exemplo, a ideia da Ucrânia vir a fazer parte da União Europeia. Temos esperanças. Sobre a solução não sei mesmo, porque muitas vezes não sabes se as notícias são exatamente como passa lá na realidade. Eu não tenho muito para dizer sobre a guerra. Eu acho que eu já disse. Sim, tu já falaste um pouco sobre a guerra. Eu estava mais a referir-me a se é imaginável, e pelas coisas que vocês ouvem de quem está na Ucrânia, a sensação é de que a guerra está para durar, é de que ou de que se está mais perto de uma negociação que possa levar ao fim. Era essa mais a minha dúvida. Eu até ontem ouvi um pensamento que a guerra ia durar mais 2 ou 3 anos. Mas eu, como já disse, eu não tenho nenhuma perspectiva para vos dar direta. Se fosse o meu pai ou a minha mãe aqui sentados e fosse em inglês, aqui tiveram uma conversa de 2 horas só sobre a guerra, mas eu não sou... Não se fala sobre a guerra. Em casa e em família vocês falam sobre a guerra? Às vezes. Tipo, se há as notícias más ou boas, tipo, nós às vezes falamos. E o que é que vos transmite? Quem vive lá é só de família, é só a avó? É só a avó e a gata. E a gata. E ali já se tornou um facto da vida das pessoas, já está integrado no dia a dia das pessoas viverem num país que está em guerra ao fim de tantos anos. Cria-se um hábito em que a guerra já não é notícia de alguma forma. Exatamente. Eu acho que o pessoal na Ucrânia adaptou-se muito mais rápido do que podia ser previsto, porque muitas pessoas hoje em dia há muitas sirenes e há muitas coisas que acontecem que fazem barulho, que tens que vir para guarda de bombas, ou não sei como é que é. Tipo a casa de banho, tipo aquelas coisas que tipo no telemóvel que dizem
Tipo, está Esta zona vai ser bombardeada daqui a 2 horas. Recebem alertas no telemóvel. Sim. E Ok, depois e tem que ir para um abrigo. tens que descer para pôs abrigo. Ou também para casa de banho, se não tens. Se na casa não há o bombardeado. Ou seja. Vais tens de ir para uma casa de banho da própria casa para te refugiares de... Mas respondendo à tua pergunta, é que as pessoas hoje em dia já não pensem mais nisso. Só é uma coisa assim, ok, pronto, vou descer, ok, pronto. Não há mais bombas por 10 minutos, vou lá fumar fora e depois volto. É isso. É tão simples. Simples, mas é impressionante. Até que ponto é que sim, mas o ser humano é um animal muito adaptável e de facto acaba por aprender a viver, até porque senão, vendo as coisas de outra forma, sem essa adaptação de que tu falas, que também era impossível viver porque o dia a dia tornar-se impraticável. Não? Sim, não é nada fácil e não é. Eu não estou a dizer que todos são assim. Eu estou a falar do meu círculo, dos amigos, dos conhecidos que ficaram lá e que são mais ou menos adolescentes e não têm esta preocupação com então tenho filhos, tenho trabalho, tenho que comer, tenho que ter a casa, não sei o quê. E para os adolescentes isto é mais fácil, acho eu. Também para os filhos da idade da Emília, se calhar seria mais difícil. Mas eu não consigo vos transmitir a ideia exata porque fiquei todo o tempo fora. E sim, isso é o que eu genuinamente acho. Muito bem, e é um contributo muito, muito válido. Eu queria perguntar-vos também, nós vivemos da mesma forma que eu vivi e a Sofia também, por maioria de razão, vivemos num país que sempre teve liberdade e democracia durante a nossa vida e que nunca teve guerra durante a nossa vida, o que devia ser um direito de todos, mas olhando para o mundo sabemos que é um privilégio porque nem todos os países têm sido assim. E pensando no vosso também no caso da Emília e do Marco, que saíram do seu país por causa de uma guerra, mas que viveram num país que era e é uma democracia, embora obviamente a democracia na Ucrânia esteja perturbada neste momento pela guerra. O que eu pergunto é, quando olham para o futuro, para as liberdades, para os direitos, para uma série de conquistas que foram sendo obtidas ao longo dos séculos e que tornaram a vida de facto melhor, globalmente melhor do que era há 50, há 100 ou há 200 anos, claramente, porque por mais notícias más que nós ouçamos, a verdade é que no global a qualidade de vida e os indicadores de desenvolvimento humano estão melhor hoje do que estavam em décadas passadas ou quando os nossos pais nasceram ou os nossos avós. O que eu pergunto é se vos preocupa alguma tendência que se vê às vezes no mundo e em certos discursos. Vocês falaram todos das redes sociais e de às vezes conteúdos algo tóxicos que lá aparecem, e às vezes também há uns que têm a ver com extremismos e radicalismos e retirada de direitos, discursos xenófobos, discursos sexistas, discursos de muita espécie. O que eu vos pergunto é, sentem isso como uma preocupação? É algo que porque vamos se calhar ter que voltar a lutar de forma em que embora achássemos que eram coisas completamente adquiridas e estabelecidas? Como é que olham para isso e como é que a vossa geração, os vossos amigos, as pessoas com quem dialogam, olham para isto? É uma questão muito complexa. Mas a verdade é que eu gosto de acreditar que, pronto, sou idealista, gosto de acreditar que evoluímos de forma positiva, mas a verdade é que a história e o mundo funciona em fases e em círculos. Portanto, é verdade que estamos a verificar um movimento, como o Pedro disse, também provocado por esta nova era da informação e das redes sociais e isso tudo. Se calhar em termos de discurso, em termos de linguagem, conteúdo,
mais retrógrado, portanto podemos ter uma noção de que estamos a voltar atrás em relação a muitas coisas e pronto, e estou a limitar-me a falar sobre o mundo ocidental e o tipo e o que andamos a verificar nos últimos anos, em termos de partidos que andam a ganhar maior aderência, partidos de extrema-direita, discursos de ódio, de violência, em geral maior extremismo. Pois é difícil prever se realmente vamos ter da mesma escala e do mesmo nível de combater este tipo de movimentos e este tipo de discursos como combatemos no passado. Acho difícil que seja da mesma forma, mas não consigo dizer que não, até porque não devemos subestimar nunca as coisas que acontecem, porque devemos estar sempre atentos a este tipo de fenómeno e de movimento. Portanto, para mim é sem dúvida importante termos atenção a isso, e gosto de acreditar que existe uma mínima decência, uma mínima noção entre as pessoas de se calhar evitarmos que as coisas tomem a proporção que já tomaram no passado, e gosto de acreditar que o vamos conseguir fazer. Estou a ser sincero, eu também há algumas coisas que eu não estou a combater com a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha é de 22 anos. Para mim parece que é muito extrema numas variedades das coisas, mas pronto, e por isso é que eu não quero provocar ninguém e criar aqui discussão, e também não gosto disso, e por causa disso não vou falas falar. mas são coisas com que falas sobre as quais falas com a tua irmã mais velha? Muitas vezes que eu começo a falar sobre uma coisa pequenita qualquer, depois entramos numa discussão e acabamos, ou ela muitas vezes acaba chateada comigo pelo menos, e pronto. E depois sou eu que tenho de dizer, tipo, ouvir os dois e depois falar com os dois, tipo, olha, tu fizeste tal, e depois com ela também. Eu diria que a Emília tem competências que faltam no mundo, esta de conseguir aproximar, de conseguir aproximar os irmãos. Os irmãos que estão desavindos. Isso era uma. Acho que já temos, pelo menos já vamos daqui todos com razões para termos esperança no futuro do mundo, se houver mais pessoas que consigam fazer isso. Sentem que é difícil lidar com opiniões diferentes de pessoas de quem gostam? De vez em quando mas eu acho que nestas coisas vale só encontrar um ponto em que não falem sobre umas coisas, sobre essas coisas. Só não falar, só evitar falar sobre coisas que sabem que vocês não concordam, e pronto, e continuar a viver no mesmo. Agree to disagree. É isso. Sim, como é que é a tua experiência nesta matéria? Eu também tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã. Sim. Por acaso não costumo ter discussões assim muito. Quer dizer, claro que tenho muitas discussões com a minha irmã, como é normal. Não. Mas sim, bastantes. Mas relativamente a coisas muito estruturais e muito importantes, por acaso não tenho com a minha irmã, são coisas mais fúteis. Mas relativamente a outras pessoas de quem eu gosto, a não ser que sejam assuntos muito para mim fundamentais, ou mesmo muito importantes, não há uma dificuldade em conversar sobre isso e em dialogar. E de facto tenho amigas e amigos com opiniões bastante diferentes da minha, e conseguimos ainda assim a conversar e dialogar. Mas pronto, lá está, há pessoas com quem eu convivo que discordam de mim, eu discordo delas sobre coisas muito importantes, e há algumas que pronto, lá está, não é que não vale a pena falar, porque vale sempre a pena falar, mas que são aquelas conversas que não podem ser tão casuais quanto as outras, que se calhar sentar e pensar, ok, então agora vamos falar sobre isto, e com aquele, sabendo os dois que vai ser uma conversa muito intensa e muito difícil. Muito bem. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo.
Estamos já ao fim do nosso tempo, mas ainda temos margem para algo mais que nos queiram dizer, que sintam que vos está a falar, antes de eu fazer a última pergunta, que é a mesma para todos. E que é mesmo em todos os episódios, mas que vem daqui a bocadinho. Acho que a nossa geração foi muito afetada do Covid e do tempo que nós passamos em casas, que não tivemos a falar com ninguém ao vivo, que foi sempre irreal, que foi online, e que esta coisa a mim próprio afetou muito, muito, muito. Eu cheguei a jogar videogames para aí 8 horas por dia, 10 horas por dia, e só o último ano é que eu parei de jogar totalmente. E posso dizer de certeza absoluta que há um monte de adolescentes que sentem-se confortável na vida online e não conseguem sair deste, não sei se é buraco, um shield que tens que break. E pronto, e há muita gente que não tem confiança em si, nas coisas muito fundamentais na vida, como uma conversa normal com uma pessoa da mesma idade. E eu vejo muita consequência disto, e acho que é um problema que não foi muito bem investigada hoje em dia. Então vamos passar àquela pergunta que eu faço a todos os convidados que passam pelo Mundo a Seus Pés, e que não é indicada antes para ser mesmo genuína. Sofia, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que ias e porquê? Isto é uma pergunta muito difícil. Eu gosto muito de viajar e há muitos sítios novos que eu quero visitar. Gostava muito de ir para um país oriental, porque acho que me falta muito, a mim e a muitas pessoas, mas eu sinto que a mim particularmente me falta muito essa outra perspectiva, porque nós somos muito, pode ser um bocadinho redundante, mas somos muito ocidentais, somos muito acho que é preciso uma outra perspectiva, e eu gostava de visitar um sítio muito diferente dos quais eu estou habituada, e para entrar em contacto com outro modo de vida, outro modo de pensar, de filosófico também. E gostava muito de entrar em contacto com outras culturas, senão, claramente, não me vou limitar a dizer a cultura ocidental, porque há muitas culturas dentro da cultura ocidental, mas em geral, estar num sítio completamente diferente, conhecer coisas completamente diferentes e perceber mesmo como é que as partes diferentes do mundo funcionam como um todo, e não apenas a minha perspectiva do mundo, que acho que é muito limitada. Muito bem. Emília, para onde é que tu viajavas? Se pudesses viajar para qualquer parte, sem nenhum limite, sem nenhuma restrição, absolutamente nenhuma, podias escolher à tua vontade. Japão. Japão, olha, também ia para o Oriente. Porquê? Eu gosto bem de ver anime e essas coisas animadas, e eu acho que o Japão é um país muito giro para visitar, e tem montes de coisas que eu queria ver, tipo como a montanha, um vulcão, que eu acho que é muito giro, por causa que a mãe já foi lá e viu aquele vulcão que é muito giro. Tipo, na mesma, se havia uma casinha pequenina, eu na mesma queria ver aquele país. E gosto muito de sushi também, da cultura deles, é muito gira, e acho que também alguns outros também querer ir lá, e acho que o Japão é um bom sítio para visitar. Muito bem. E Mark? Eu concordava com a Emília, acho o Japão muito interessante e muito culturalmente desenvolvido, mas se não fosse Japão, eu ia para a Islândia, porque eu gosto muito da natureza, gosto muito deste equilíbrio que eles tenham entre neve, que é branco,
sobre o relva e o neve. E gosto muito dessas casas pequenitas que eles tenham aí. Não conheço muito bem como é que é o pessoal, mas seria um ótimo país para viajar, acho eu. Sim, ainda por cima ao branco da neve e ao verde da paisagem, da erva, da vegetação, ainda se junta às vezes o vermelho do fogo, da lava, sim. Que há na Islândia. Também é um país onde eu nunca fui e que gostava muitíssimo de ir, e que está prestes a fazer um referendo para o seu povo decidir se quer pedir a adesão à União Europeia, isto para fazer ligação com o que falávamos há pouco. Com isto estamos mesmo no final. Resta-me agradecer aos convidados deste episódio, a Sofia, a Emília e o Marco, à Salomé Rita, que tomou conta da sonoplastia, e a si, que está desse lado a ouvir-nos no Mundo a Seus Pés. O podcast volta para a semana com outros convidados, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!